Em 2026, estamos vivendo intensamente o mundo do futebol. Várias marcas estão aproveitando esse momento. E o Itaú, o que ele está fazendo? O Itaú não poderia deixar de participar desse momento tão importante para milhões de brasileiros, que é essa paixão pelo futebol, e certamente é a paixão também de milhões de correntistas do Itaú, que é o maior banco privado da América Latina. A promoção Seleção de Prêmios iniciou seu planejamento há cerca de 6 meses atrás, no final de 2025, quando a equipe médica esteve presente na sede do Itaú, em São Paulo, e discutimos todos os aspectos. Estivemos reunidos com o time de marketing, com as agências de comunicação que atendem o banco. Foi ali que começou toda a troca de ideias que seguiu esse planejamento até hoje para lançar essa campanha no ar. E agora, o Itaú lançou o que deve ser a maior promoção da sua história, com 3 meses de duração, e não precisa nem gastar no cartão, né? Porque basta aderir ao programa Minhas Vantagens para a pessoa física ou Mais Vantagens para a pessoa jurídica, que a pessoa já participa. Então essa é uma campanha que deve bater todos os recordes da audiência do Itaú até hoje. E isso vale para todos os segmentos do banco, agências até personalité e private. E essa campanha deve superar a maior até então, que é da Madonna, certo? Sem dúvida. A promoção Seleção de Prêmios não tem qualquer barreira à participação, né? Basta aderir aos programas de vantagens do Itaú. Então a gente espera que bata todos os recordes de audiência até hoje, tanto de visitação quanto de participação mesmo. E como a Magic se planejou para receber um número recorde de acessos? Nós fizemos um planejamento de infraestrutura para essa campanha capaz de receber milhões de acessos e, por que não, milhões de cadastros. Nós já temos um cuidado permanente com qualquer campanha no sentido de mensurar, monitorar os acessos, criar estruturas distribuídas em nuvem com balanceadores de carga e múltiplos servidores e também uma divisão de assets para permitir um carregamento mais rápido. Porém, essa campanha foi muito especial. Nós fizemos uma estrutura ainda mais robusta porque essa campanha, a pedido do Itaú, tem que ter um nível de latência muito mais baixo e tem que responder a certos parâmetros de qualidade, passar nas auditorias de uma forma muito mais precisa. Então, esse planejamento se iniciou lá atrás, nós viemos trabalhando e estamos prontos para entregar o que, como foi falado, deve ser a maior campanha da história do banco. Para a promoção e seleção de prêmios, nós usamos um volume muito mais robusto de servidores e outros recursos, não esquecendo dos softwares de monitoramento e também da nossa equipe antifraude que fica monitorando tudo isso para evitar qualquer acesso ilegítimo. Porém, nós não podemos, por motivos de segurança, dar mais informações sobre esse tipo de configuração. Esse projeto parte de anos de experiência nossa disponibilizando esse tipo de solução e também nós apresentamos ao banco planos de mitigação de desastre e diversos outros documentos que são exigidos pela auditoria para a gente poder colocar um projeto dessa natureza no ar. Bom, nós já falamos da parte técnica da promoção seleção de prêmios e sobre a mecânica eu queria perguntar agora ao de Mônaco, que lidera o nosso setor de atendimento. O que tem de diferente nessa campanha? Olha, a promoção seleção de prêmios ela não tem barreira de entrada. Então o cliente precisa ser correntista, obviamente, e ele dá o opt-in no super app do banco e já está participando da campanha. E a gente também tem uma novidade que é a seguinte, é um game, né, um dispositivo premiador que faz parte da mecânica Vale Brinde, que é uma roleta que ela tem uma funcionalidade híbrida, ou seja, ela entrega giros semanais para todos os participantes que dão opt-in na campanha e também para os quais fazem missões. Esses desafios que o banco propõe são opcionais e são muito legais e têm a ver com a interação do cliente junto aos serviços do banco, como, por exemplo, cadastrar a chave Pix. Você mencionou o aplicativo. Como que ele se integra à campanha da Rede Magic? A gente, junto ao Itaú, a gente já vem desenvolvendo a integração entre a nossa plataforma e o super app do banco. Então, isso propõe uma coisa muito legal para o cliente, é a ausência de qualquer cadastro e de qualquer senha. Então, é o máximo facilitador para a participação de uma promoção. E as missões que o Itaú propõe no super app também estão integradas à nossa plataforma, que, através da roleta híbrida, oferece mais de 12.500 prêmios instantâneos para o consumidor. A roleta premiadora é um mecanismo para saber se ganhou na hora, que é o Vale Brinde. Mas a campanha também tem sorteios? Sim, a promoção Seleção de Prêmios vai fazer 6 sorteios até o final da campanha. Vão ser milhões em prêmios distribuídos. A gente vai ter prêmios financeiros como 1 milhão em ouro, 1 milhão de milhas azul, 1 milhão de pontos de Itaú Shop, além de prêmios que vão ser experiências imensuráveis que só o Itaú pode proporcionar, como visitar os bastidores da Cazé TV, porque o Itaú é patrocinador, ir até a Granja Comari,
assistir a um jogo da seleção brasileira, ao último amistoso da seleção antes da Copa, e também ir para Ibiza encontrar o Ronaldo Fenômeno ali, que é uma coisa que realmente não se consegue sem ser através do Itaú. Bom, entendemos todo o contexto da promoção Seleção de Prêmios. É muito claro que essa campanha envolveu um planejamento super detalhado para colocar tudo isso de pé. Conte mais um pouco a respeito disso. Bom, acho que eu posso começar falando pelo planejamento em si da campanha, né? Que tudo começou com reuniões entre o time de marketing do Itaú e depois diversos departamentos do Itaú e as suas agências de comunicação. Então, o nosso desafio aqui foi sempre conciliar a estratégia publicitária e de branding da marca, né, com todo esse momento do futebol, aliado às características da campanha promocional, que tem requisitos legais muito específicos e tem situações comerciais muito práticas, né? Então nós temos que muitas vezes aterrissar uma ideia dessas e colocar dentro de um contexto comercial, de adesão, que propicie o uso do serviço do banco e faça a campanha promocional funcionar. Então isso começou, como foi falado, há 6 meses atrás, e foram diversas reuniões, e depois tem inputs, mudanças, sugestões vindos de diversos departamentos, e uma das coisas que nós fazemos é conciliar tudo isso, lembrar o que nos falaram, o que nos pediram, argumentar até a gente chegar no planejamento final, que é um belíssimo desafio, né? Para colocar o trabalho de pé, tanto em relação à parte jurídica, a criação, a construção da plataforma, como que organiza tudo isso? A gente tem um cruzamento, uma intersecção de muitos times aqui dentro da agência, né? Times de planejamento, times de criação, times do operacional, times técnicos de tecnologia. Então, o segredo é realmente a gente ter essa intersecção e todos remarem com a mesma finalidade, né, pro mesmo fim, que é fazer essa campanha acontecer. E tem a questão dos cronogramas, né, Mônaco, também, Perfeito, né? Perfeito. O cronograma é um assunto à parte nesse tipo de campanha, porque eles têm que ser acompanhados sempre muito próximos, né? Obviamente as mudanças são constantes, às vezes mudanças de escopo, inclusive, são muitas áreas envolvidas, inclusive por parte do cliente, muitos departamentos diferentes, então o cronograma é peça fundamental e é o que permite o processo ser feito da maneira correta. É o que a gente chama de vez em quando do projeto cronograma, né? O cronograma também passa a ser um projeto aqui dentro. Exatamente, é um projeto à parte. E depois que está já essa campanha no ar, tem o planejamento logístico disso também, né? A parte logística dessa campanha é um desafio à parte também. A gente tem uma quantidade muito grande de prêmios, né? Então, assim, temos prêmios físicos, que envolvem a produção de prêmios físicos e suas embalagens. Temos prêmios digitais, que envolvem a negociação e o acompanhamento da relação de vários parceiros aderentes, várias marcas aderentes a essa promoção, que entregaram esses vouchers digitais. Temos a logística dos prêmios físicos, né? Porque são mais de 4.300 itens físicos a serem entregues ao longo de todo o Brasil, porque é uma promoção obviamente nacional e o Itaú está por todo o território brasileiro. Então, realmente, assim, é um projeto à parte aí de toda a campanha digital promocional. Então, além do planejamento de marketing operacional, logístico, a gente também tem um planejamento técnico disso, não é? Pois é. Como foi falado, a gente tem uma infraestrutura de hosting poderosíssima, né? E aí nós temos o time técnico também, né? Que é um desafio muito grande, porque nós temos também reuniões semanais, várias, acontecendo entre o time de TI e segurança da informação do banco. Então, ao mesmo tempo que nós respondemos auditorias, implementamos ou modificamos processos para atender os requisitos de segurança do banco, nós também temos o desenvolvimento que tem que ser compatibilizado, né? E daí entra também, né, não só a parte do desenvolvimento com relação ao time de programação, mas também o time de CX, que é o Customer Experience do Itaú. Então, quando a pessoa sai do app e chega na nossa plataforma, ela não deve sentir qualquer tipo de barreira para isso, né? E o Itaú recebe inputs nossos com relação às funcionalidades da plataforma que tem que ser implementadas no app. E por outro lado, nós recebemos muito inputs do Itaú no sentido de customizar a nossa plataforma, que ela tem que ter todo o código visual do banco e tem que ter todos os requisitos que o banco exige para comunicação visual. Então, é uma integração muito grande também entre esses times. Isso tudo corre em paralelo com todo o resto que está acontecendo. E por fim,
tem todo um alinhamento comercial, né? Que aí é uma parte da qual eu participo, que é com suprimentos, a gente negociar todos os valores e aprovar esses orçamentos, os mais diversos, com diversos fornecedores, todas as negociações, a própria negociação com a nossa agência e tudo isso dentro de uma verba que é amplamente negociada, né? Mas é um processo do qual eu participo, é muito gratificante e a gente consegue realmente entregar valor também nessa parte do processo.